Olá! Hoje quero falar com você sobre o julgamento de Deus. E para isso escolhi a passagem de Eclesiastes, capítulo 12, verso de número 14. O texto nos diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Bem, Eclesiastes 12, 14 trouxe muito temor ao meu coração em minha mocidade. Quando eu pensava que aquelas coisas que eu fiz, que só as pessoas com quem eu fiz sabiam, seriam apresentadas diante de Deus, mais perfeito que em um filme de televisão, entre mim e Deus, então isso me apavorava. Quando eu pensava que as coisas que eu disse, que só as pessoas a quem eu disse sabiam, que essas coisas passariam diante de mim e de Deus, mais perfeito que um gravador, então isso me apavorava. Quando eu pensava que aquelas coisas que eu tinha imaginado em minha mente seriam julgadas por Deus e passariam diante de mim e de Deus, de uma forma mais perfeita que um filme de televisão, isso me apavorava. Depois, quando li o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 22, dizendo que eu teria que prestar contas por todas as palavras proferidas, e quando aprendi que se eu odiasse alguém, eu já mereceria por isso o inferno, então isso tudo me apavorou por muito e muito tempo. Quando vim para o seminário e estudando a palavra de Deus com um pouco de mais cuidado, eu aprendi um versículo que me confortou bastante. E até hoje é um dos meus versos preferidos da Bíblia, da palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a palavra de Deus e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse versículo me confortou muito. Por que ele me confortou? Ele me confortou porque disse que eu não serei mais julgado. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Aquelas coisas que eu fiz, aquelas coisas que eu falei e aquelas coisas que eu pensei, elas não serão mais julgadas. Estavam erradas? Sim, elas estavam erradas, mas elas já foram julgadas. E alguém sofreu o castigo, a punição em meu lugar. E eu me tornei livre. De tal forma que quando Deus olha para mim, Ele me vê tão puro, tão reto e tão justo quanto Jesus Cristo. Porque a justiça de Jesus Cristo foi colocada em minha conta. E os meus pecados foram colocados na conta de Jesus Cristo. Isso é o que significa Cristo ter morrido por nós. Nós não seremos mais julgados para condenação. Nossos pecados já foram julgados em Jesus. Então, João 5:24 é um dos textos preferidos na Bíblia Sagrada. Um dos meus textos preferidos na Bíblia Sagrada. O temor do Senhor
que leva à santificação e ao entendimento da palavra de Deus é sabedoria para a vida. Voltaremos a nos encontrar para conversar sobre gotas de sabedoria vindas da palavra de Deus.